Deus havia me dito que iria levar a minha sogra. Sim, vou contar para vocês um pouco desse testemunho de quando Deus falou comigo que iria levar a minha sogra. Bom, tem quase 2 anos e meio que a minha sogra, foi para a glória. E aí eu lembro que a minha sogra, ela não era cristã e ela não servia a Deus, porém ela acreditava em Deus. E isso já é assim, meio caminho andado. A palavra do Senhor vai falar que aquele que crê e for batizado será salvo. E aí eu lembro que as cunhadas dela teve a oportunidade de ir na casa dela, batizou ela ali mesmo, porque ela já estava doente, ela havia descoberto que os rins dela haviam parado. E depois que você descobre uma doença, não sei o que é, mas parece que essa doença ela deslancha de vez. Então ela estava sempre indo aos hospitais. Eu lembro que uma vez eu e meu marido nós acordamos de madrugada com as irmãs dele falando que a mãe dele estava sem ar, sem fôlego. E ali, quando eu vi a minha sogra naquela situação, sem fôlego, o pouco fôlego que ela tinha, ela clamava a Deus e falava: Senhor, me ajuda. E ali, naquele momento, eu vi que a situação da minha sogra era muito complicada. Ela foi levada de ambulância, mas aí eu estava ali orando a Deus e falava para o Senhor para que pudesse perdoá-la, para que pudesse curar ela, se fosse da vontade dele. E com o tempo, eu fui orando muito ao Senhor. Nesse meio tempo, minha sogra ia e voltava do hospital. E assim, muito, muito triste a situação de você ver uma pessoa tão bem, tão saudável, e daqui a pouco essa pessoa não está mais, sabe, boa da forma como você havia visto. É muito triste. Então, enquanto você tiver saúde, enquanto você tiver pernas, enquanto você tiver como estar de pé, agradeça a Deus pela saúde que Deus te deu. E aí eu lembro que um belo dia minha sogra ainda estava no hospital. E ali eu estava aqui em casa, né? Nós já havíamos se mudado aqui para nossa casinha, para o nosso apartamento. Ela nunca chegou a conhecer o nosso apartamento, porque Deus não permitiu ela essa oportunidade. E aí eu lembro que um dia eu estava ali no meu quarto, orando ao Senhor pela vida dela. E Deus, ele me deu uma palavra. E no mesmo momento em que Deus me deu essa palavra, eu senti fortemente o Espírito Santo de Deus falar comigo o seguinte: filha, eu irei levar. Filha, eu vou recolhê-la. Eu chorei tanto, mas eu chorei tanto porque eu falava ao Senhor: Senhor, não faz isso. Eu relutei no momento em que eu estava orando a Deus. Eu relutei ao Senhor, eu falei para ele: não faz isso, Pai, deixa ela aqui. Eu pensava muito no meu esposo, o quanto ele iria ficar triste. E assim, eu chorei muito porque eu não queria que aquilo acontecesse. A minha sogra sempre foi uma ótima sogra para mim, uma ótima mãe para os filhos. E a gente nunca quer que esse tipo de coisa aconteça. Então chegou em um dado momento que eu estava ali orando e chorando como criança. Eu chorava tanto, mas tanto. E o Espírito Santo de Deus o tempo inteiro falando comigo, queria levá-la. E eu falei: Deus, e agora? Como que eu vou falar isso para o meu esposo? Como que eu vou falar para o meu esposo que o Senhor vai levar a mãe dele? E aí eu lembro que nas diversas vezes que eu havia conversado com Deus, eu falava o seguinte: Senhor, leva ela, mas então leva ela de uma maneira que ela esteja arrependida. Eu falei para Deus: Pai, só leve ela se ela estiver arrependida de todos os seus pecados. Leva ela para morar aí no céu com o Senhor, mas não leva ela sem ter se arrependido de todos os pecados, sem ela ter a oportunidade, Pai, de se arrepender. Pois eu pedi a Deus para que Deus tivesse dado a oportunidade a ela, para ela poder ter se arrependido, para ela poder morar nos céus. E ali o Senhor, o Espírito Santo de Deus falava comigo e dizia: eu estou fazendo a obra. Eu dizia, porque em todos esses meses e anos que ela passou ali no hospital, eu não sei se chegou a 2 anos, eu não me lembro, mas eu sei que foi muito rápido, chegou aquele tempo de 1 ano, por aí, sabe, meses, ela ali internada, eu não me recordo direito, mas eu sei que o tempo inteiro eu orava a Deus e falava para Deus para que ela pudesse se arrepender,
para que ela pudesse ser salva. Eu falava, Senhor, salva essa vida, salva a minha sogra, eu dizia para Deus, salva ela. E aí eu lembro que quando o Espírito Santo de Deus ele falava muito forte comigo ali, ele dizia, ela está lá e eu estou trabalhando. E ele disse assim para mim, você não havia pedido? Ele disse, irmãos, eu na mesma hora eu falava tão forte com o Espírito Santo e eu sentia tanto ele falando comigo aqui no meu coração, na minha mente. E ele dizia assim, você não pediu que eu a tratasse ela? Eu estou tratando, mas eu vou levar. E quando eu ouvi aquelas palavras do Espírito Santo de Deus, gente, isso foi o que me fez me acalmar. Quando ele disse assim, eu estou tratando. Você pediu e eu estou tratando. E eu terminei ali aquele momento de oração, mas eu terminei já confortada e feliz, porque eu sabia que Deus iria levar ela para a glória de Deus. E aí eu depois fui falar com meu marido, né? Mandei mensagem, porque nessa época ele trabalhava de madrugada, e eu disse para ele, ele disse assim, tá bom, amém, que seja a vontade de Deus, algo do tipo. Mas aí eu não sei se ele acreditou muito naquilo que eu havia dito, mas só eu sei o momento em que eu estava com o Espírito Santo, o momento que eu senti ele falando comigo. Eu não sei se você tem alguém que está precisando da salvação. Eu não sei se você tem alguém que está necessitando ser salvo. Todos nós temos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Todas as oportunidades que tiverem, irmãos, orem pelos seus parentes, busquem pelos seus parentes. Seja o seu pai, a sua mãe, o seu marido, seja você. Ore. Porque Deus ele é fiel demais para cumprir. E quando Deus levou a minha sogra, o Espírito Santo de Deus me deu a certeza que ele levou a minha sogra para a glória. Ele me deu a certeza que ele havia levado a minha sogra para a glória. E nesses 2 anos que minha sogra já se foi, eu sonhei com ela 2 vezes. E nas 2 vezes eu sonhei como se ela estivesse viva. E eu creio que era o Espírito Santo de Deus me mostrando e dizendo, ela está tão bem. Faça o que você precisa fazer, pois muitas pessoas dependem da sua oração. Amém? Deus abençoe.